E eu gostei que a curadoria aqui do dia de hoje está bem alinhada, porque a gente acabou de falar de um estudo e o próximo painel é justamente sobre um estudo realizado pela Mature em parceria com a Ernst Young sobre etarismo nas organizações. Vocês acham que tem um preconceito ainda nas empresas? Pois sim, há um preconceito, só que há muita vontade de não ter mais, isso que importa, né? Então, para a gente falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui, neste palco, Morris Litvak. Ele que é empreendedor social, especialista na área da longevidade, fundador e CEO da Mature. Bem-vindo, Morris. Também aqui com a gente, a Raquel Tomasi, que é gerente de People Advisory Services na Ernst Young. Como eu disse, junto com a Mature, realizou esse estudo sobre etarismo nas empresas. Bem-vinda. E também temos o prazer de receber aqui Fernando Rocha, ele que é jornalista, escritor, palestrante, podcaster, ex-apresentador do programa Bem-Estar da Rede Globo e vai falar aqui com a gente sobre reinvenção pessoal e profissional. Bem-vindo, uma salva de palmas. Obrigada. Ótimo painel para vocês. Obrigado, Mafê. Bom, boa tarde para todos e todas que estão aqui no painel, no teatro com a gente, né, aqui no auditório. Quem está assistindo online, também é um prazer estar aqui com vocês. A Mature é muito parceira da Longevidade Expo Mais Fórum. A gente está muito feliz de poder trazer conteúdos tão importantes para esse evento que está trazendo tanta luz para o tema da longevidade, e a questão do trabalho não pode ficar de fora. A gente fala vivendo mais, com mais qualidade de vida, e aí como que a gente vai se manter, né? O que a gente vai fazer nesses anos que a gente está ganhando com qualidade de vida. E o trabalho é muito importante, a gente sabe que é um assunto ainda novo nas organizações, a questão do etarismo. Então, estamos aqui para falar sobre isso. Então, eu quero agradecer. Raquel, um prazer ter você aqui com a gente de novo. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu. Super parceira. Fernando, obrigado de novo por aceitar o nosso convite. Esteve com a gente recentemente no Mature Fest, foi ótimo. E aí ficou um gostinho de quero mais, exato. Trouxemos você de volta. Legal, Morris, alegria imensa estar aqui. Olá, Raquel também. Boa tarde a todos, todas e todos. Estou muito feliz de participar de um evento tão bacana que movimenta tantas ideias e também levanta tantas possibilidades em um momento tão importante da nossa vida. Bom, vou já começar pedindo para você, Fernando, acho que muita gente aqui já te conhece, eu vi lá várias fãs de querendo tirar foto com você e tal. Conta um pouco da sua trajetória, como que você chegou até aqui, como que a gente se conectou, né, para que você esteja aqui com a gente hoje, dando um panorama inicial para depois a gente falar mais. Legal. É um assunto que eu tenho muita alegria, eu tenho muito entusiasmo de falar sobre essa retomada de expectativa e reconstrução de uma vida profissional, uma vida mais dinâmica, depois do limiar dos 50 anos. Quando eu fiz 50, hoje eu tenho 55, quando eu cheguei aos 53, eu saí de uma empresa, a TV Globo, onde eu estive durante 30 anos. Uma reunião de 3 minutos definiu essas 3 décadas de dedicação e de um empenho e de uma certeza que eu tinha de que eu era o meu crachá. Depois de 3 minutos, eu não era nada, porque eu achava que esse sobrenome que eu tinha, Fernando da Globo, o cara do Bem-Estar, eu já olhava, o Bem-Estar, era meu nome. E em 3 minutos você perde isso e você precisa se reinventar. É uma experiência muito interessante de entender que você faz uma trajetória no mundo corporativo, entendendo que você está escalando uma montanha, que você faz aquele esforço para chegar num cume. Ser apresentador de um programa diário, matinal, em rede nacional, em mais 150 países pela Globo Internacional, pode se considerar o alto de um cume. Eu cheguei num objetivo que é muito esperado e com muito orgulho disso. Só que quando esse cume é alcançado, para onde você vai?
Quando a gente está escalando esse cume, nos falta muitas vezes a perspectiva e a percepção de que existem outras montanhas do lado. A montanha está acompanhada de outras e tem outros desafios também. E foi essa grande lição que eu aprendi quando eu tive que descer desse cume e escalar outras montanhas, sem exatamente o preparo, sem exatamente a condição que eu acreditava ter para fazer novos desafios, para ter novos desafios. Então, tem 3 anos que eu venho fazendo a roda girar, eu aprendi na dor, aprendi na tentativa e no erro, mas foi uma experiência muito bacana, conheci pessoas maravilhosas, venho conhecendo pessoas incríveis nessa minha nova descoberta, tenho uma empresa de produção de conteúdo, de diferentes plataformas, me dedico muito à causa da saúde, qualidade de vida e também da longevidade. Fiquei conhecendo o Morris, que foi uma grande alegria. Tenho 2 podcasts que falam sobre isso. Enfim, é um exercício de vida. Você aprende que o seu nome é muito maior do que aquele que está no crachá. No meu caso, eu deixei de ser o Fernando da Globo e passei a ser o meu nome mesmo. É Fernando Henrique Maciel Rocha. Até para numerologia tem mais possibilidades, né? E a gente entende isso no dia a dia. Muito bom, Fernando. Obrigado. A gente vê, né, Raquel, muito comum esses casos onde, de repente, uma carreira muda completamente sem as pessoas estarem preparadas para isso, porque as organizações ainda não têm um olhar prioritário para a questão da longevidade, né, da carreira, humanizado, enfim. Então, é por isso que a gente está aqui conectando os 2 assuntos. Depois vai ser muito legal ouvir mais você falar sobre essa reinvenção que você está passando. E do lado das organizações, né, Raquel, a gente está também começando a trazer isso, uma sementinha que tem sido plantada aí nos últimos anos e agora com essa pesquisa trazendo mais luz. Mas antes queria que você falasse, então, o que é People Advisory na UI, o que você faz exatamente lá e a sua ligação no tema. Bom, eu nem dei boa tarde para vocês, boa tarde para todas e todos que estão aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou gerontóloga de formação, fui da 3ª turma, cadê minhas bichetes e meus bichos aí? Sabia que eu ia encontrar meu povo, aqui é o meu povo. Então eu fiz gerontologia, me formei em gerontologia pela Universidade de São Paulo, em 2010. Mas eu sempre fui para a área de consultoria, sempre gostei muito, me apaixonei pela área de consultoria ainda estando na USP. Trabalhei com uma empresa de consultoria nesse sentido, mas eu fui migrando para RH, né, para consultoria, para RH, e aí eu entrei numa Big Four, que antes era na PwC, depois eu saí, e agora eu estou na UI há 5 anos, que é outra Big Four, onde eu também trabalho olhando People Advisory Services, são serviços de consultoria voltados para pessoas. Então, a gente faz trabalhos de consultoria para o RH de outras empresas, e normalmente de grandes empresas, né? É o público-alvo da nossa organização. Então, o legal é que a gente acaba entrando bem na cabeça do RH ali, na estratégia e vivendo isso no dia a dia, entendendo quais são os desafios que os RHs têm de, às vezes, se reinventar, de trazer diversidade para dentro, de trazer algo que a maioria das pessoas sabe que é o correto, e como que existem muitas barreiras dentro de uma organização para fazer acontecer coisas que são importantes, né? Então, tudo começa, claro, do indivíduo, né? Então, daquela pessoa saber que algum tema é relevante, que algum tema é importante, mas ali dentro a gente tem que trazer essa pauta de uma forma estratégica e de uma forma que seja interessante para a organização do ponto de vista econômico, porque nós estamos tratando de organizações, empresas, e não de organizações não governamentais, que não visam fins lucrativos, né? Então, a gente tem que trazer sempre a temática olhando para esse lado. Então, eu fui mais para a parte de consultoria, saí um pouco de olhar somente para o envelhecimento, mas aí, esse ano, nós conseguimos juntos trazer essa temática lá dentro. Né? Conta como que surgiu, por que uma empresa, né, global como a UI quis se associar à Mature para levar esse tema para as organizações grandes, né?
A UI, ela sempre tenta olhar, a gente como consultoria, a gente tem que estar à frente do mercado, né? Então, a gente tem que olhar as tendências de mercado e já trazer a capacidade de resolver esses problemas ou de chegar a essas tendências de uma forma estruturada antes, né? Então, olhando para o mercado, como o mercado está se posicionando, sabendo que a gente não é nem mais mundo VUCA, né? Agora é o mundo, eu esqueço o novo. Muvuca, não é Muvuca, tem uma outra sigla. E sabendo que a única certeza é o envelhecimento populacional. Então, a gente precisa trazer isso para as organizações. E as organizações também começaram a pedir isso. Pô, eu quero estar mais perto do meu cliente 50 a mais, do meu cliente 60 a mais. Eu entendo que isso é algo muito importante, muito relevante para as organizações e vai se tornar cada vez mais relevante, talvez agora ainda não seja tanto, mas daqui a algum tempo será. Então, a gente precisa trazer essa capacidade para dentro. Então, a UI já, de uma forma esperta, viu que precisava trazer essa capacidade para dentro, entrou em contato com o Morris, eu nem sabia. E a gente já se conhecia de águas passadas. E aí a gente teve a oportunidade, então, de fazer essa parceria com vocês e de, nesse ano, poder olhar para esse tema de uma forma ainda mais aprofundada, né? Então, onde a gente fez essa pesquisa sobre o etarismo e a gente quis abordar a questão do preconceito por idade, que pode ser até um pouco do que você passou naquele momento. Foi pensado no seu desligamento, que alguns desligamentos são pensados por performance, mas alguns outros têm vários outros motivadores, né? E então, por isso que a gente quis trazer à luz, à tona, esse tema que é tão relevante e tão pouco falado, tão pouco explorado, mas muito sentido pelas pessoas. Exatamente. Aí a gente vai trazer, então, vários dados daqui a pouco sobre essa pesquisa que a Maturi e a UI lançaram mês passado no Maturifest, uma pesquisa inédita com foco no Brasil, em grandes organizações, falando sobre etarismo, que tem saído muito na mídia, e a Raquel vai trazer alguns slides, alguns números bem relevantes, insights que essa pesquisa trouxe. Ô, Fernando, pensando nessa questão de etarismo, né, conta um pouco como que tem sido para você essa jornada de se reinventar aí após os 50 anos, né? Se você vê, não sei se você sente, mas qual que é a sua opinião também sobre isso no mundo do trabalho e como que tem sido essa jornada para você de uma reinvenção completa, né? O podcast, coisas que provavelmente, né, antes você mal conhecia e agora você está fazendo. Exatamente. Essa questão do etarismo, para o jornalista, a gente, né, nós jornalistas, temos essa prerrogativa de exercer uma profissão que a gente aprende enquanto trabalha, a gente se educa enquanto trabalha, e educação e aprendizado é para sempre. Então, a gente tem essa condição mais longeva de exercer a nossa profissão. Agora, numa empresa que tem os seus conceitos, seus propósitos ali, editoriais e ligados à audiência, isso aí está tudo dentro do jogo mesmo. Acho que no meu caso não foi uma relação assim direta com a questão da idade, porque o programa logo depois acabou, hoje virou um quadro, e está tudo certo, está tudo dentro do jogo, está tudo dentro do que é esperado. Agora, o que faz parte da retomada é a sua consciência de entender como é que você vai se reerguer, como é que você vai tocar o barco e seguir com suas próprias pernas, porque elas estão aqui, elas existem. Quando a gente tem essa queda, a gente parece que perde um pouco das qualidades que nos levaram a exercer uma função durante tanto tempo. Mas o engano está aí, porque essas qualidades são nossas, elas não são da empresa. E além dessa percepção, existem outras coisas assim muito interessantes. Eu escrevi um livro sobre isso, Como Ser Leve em um Mundo Pesado, questionando duas questões importantes, o propósito e o plano B, porque a gente sempre pensa num plano B, a gente sempre pensa, puxa, agora está na hora de colocar meu plano B em prática. Mas vale a pena ter um plano B e sair carregando esse plano B ao longo da sua jornada profissional? Bom, eu respondo essa pergunta no livro, mas já antecipo, eu acho que não vale a pena. Eu acho que o plano B está muito linkado também, na maioria das vezes, e nem sempre de forma correta, com o que a gente entende como propósito, o propósito de vida. Eu vou exercer o meu propósito um dia, mas o propósito é algo que nos convida sempre. O propósito não está ligado com a gente, o propósito está ligado
com a felicidade das outras pessoas. Aristóteles tem uma frase fantástica que diz que o propósito é quando os seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. O mundo precisa de gente educada, o mundo precisa de gente gentil. Poxa, você sabe ser educado, gentil? Então você tem uma grande chance de percorrer o caminho de encontrar o seu propósito. E a outra dica... é também muito importante a gente revisitar sempre os nossos sonhos de infância. O que você queria quando você era criança, o que você sonhava quando você era criança, o que você gostava de fazer quando era criança, no que você acreditava. Essa criança está viva, esses sonhos também estão vivos, mesmo porque os sonhos não envelhecem, e eles precisam ser revisitados, e essa procura é diária, estando ou não dentro de uma corporação, sendo você gerente da sua vida, da sua gestão ou não. No meu caso, eu descobri uma coisa fantástica, que está baseado em 5 pilares, que eu desenvolvi até um método para falar sobre isso, chama-se método Pulsar, que pulsa como essa estrela de nêutron fantástica no universo. Vou falar rapidinho aqui, muito breve, sobre esses 5 pilares que me ajudaram muito nessa retomada e me fizeram ser uma pessoa melhor do que eu era antes. Assim eu acredito. Não sei se a minha mulher concorda comigo, às vezes ela discorda, mas eu acho que eu fiquei melhor. Primeiro pilar é prestar atenção nos sinais. Os sinais estão aí na nossa vida a todo tempo, estão dando sinais, a vida, as estações do ano, o dia, e a gente, de forma ostensiva, por causa da nossa presunção, pretensão, não percebe os sinais que a vida está mandando. O mundo corporativo está cheio de sinais, né, Raquel? O tempo inteiro. E a gente, não é para mim, é para você sim. Quando você percebe, presta atenção nos sinais, você passa para um outro pilar, que você deixa de ser vítima, deixa de ter dó de você. É muito comum também a gente ter pena da gente mesmo. Isso é vitimismo, não é vítima. O papel da vítima existe, principalmente as vítimas da violência doméstica, enfim. Mas o vitimismo precisa ser evitado. A síndrome do coitadismo. Você presta atenção nos sinais, deixa de ser vítima, sai da síndrome do coitadismo e avança para uma resiliência de entender, de se adaptar. É uma resiliência que foi muito usada de forma até errônea durante a pandemia. Você tem que ter resiliência para se adaptar às regras da empresa. Não é essa. É a resiliência da água que contorna um obstáculo, que segue adiante. O desafio da água é um dia encontrar o mar. Toda água vai encontrar o mar. Você descobre também um pouco do que é o seu mar, do que é você, e aí você parte para um outro pilar, que é se autorizar a rir de você mesma, de você mesmo, praticar esse autorriso tão importante. Quando você ri de você, você escuta a sua melhor risada, melhora a imunidade, melhora a circulação do sangue, melhora a oxigenação também dos pulmões, e você se perdoa, você não leva a vida tão a sério. Se você perdeu a aposta, você não perde a lição, e se você levou um tombo, você vai ser a primeira pessoa a rir de você, já que foi engraçado mesmo e todo mundo vai rir. Você pratica esse autorriso, que é o melhor som que você já ouviu na sua vida, essa risada interna. E aí depois você vai para um outro lado, que você descobre também o seu verdadeiro valor, de quem você é, das suas próprias emoções. Você descobre as suas emoções, que normalmente a gente joga para debaixo do tapete, que a gente elas não são instagramáveis, mas elas existem. Então esse conjunto de ações é fundamental para a vida de todo dia, em qualquer idade, em qualquer profissão, estando ou não trabalhando. Vai te dar muita força para você seguir adiante, descobrir o seu caminho e encontrar o seu propósito. E quando você encontra o seu propósito, você fica mais forte para perceber essas diferenças que a vida vem, que vai. Enfim, eu me baseei nisso para poder reerguer de novo e ter hoje uma qualidade de vida, um entendimento, um autoconhecimento que eu não tinha tempo de ter. Trabalhando de forma intensa num programa da produção, dá para entender que não tinha jeito para fazer tantas coisas, mas seria possível fazer. Sim, exatamente. É uma cultura, né, que falta da gente ter justamente esse olhar para além do que a gente faz ali no dia a dia, né, que acho que depende muito mais de nós, indivíduos, mas que as organizações também acho que podem começar a fomentar. E aí falando então, né, voltando para as organizações, Raquel, queria então, agora que a gente entrasse um pouco nessa pesquisa, e aí eu vou pedir para o pessoal, se puder colocar aí o slide, e aí pedir para você contar como que surgiu essa pesquisa e quem que participou, qual que foi
o espectro aí da pesquisa, e depois já pode entrar aí comentando alguns dos principais insights. Legal. A gente partiu dessa pergunta, né? Porque pessoas com mais de 50 anos não são consideradas como força de trabalho de um país que envelhece. Por que as pessoas muitas vezes estão desligadas no auge das suas carreiras, né? Mais perto. Desculpa. No auge das suas carreiras, porque essas pessoas são desligadas? Por que existe ainda aposentadoria compulsória? Por que a gente não ajuda as pessoas nessa jornada, né? Que foi trazida desse autoconhecimento, né? Antes da pessoa sair do mercado de trabalho de uma forma formalmente, né? E essas dúvidas sempre ficaram na cabeça, e toda vez que a gente faz projeto dentro das organizações, sempre ficava essa dúvida, né? Eu, com gerontóloga de formação, então eu vinha sempre me perguntando por que isso não faz sentido, não faz sentido, não está batendo, né, uma coisa com a outra. Então, para responder essa pergunta, a gente fez essa pesquisa, né, e os dados, né, que embasaram a gente foi o envelhecimento da população, né, devido à queda na taxa de natalidade, fecundidade, de morte precoce e aumento também da longevidade, né? Então, hoje a gente tem 26% da população com mais de 50 anos e em 2040 a gente vai ter 57% da força de trabalho, então mais da metade da força de trabalho com mais de 45 anos. E hoje a gente não olha para essas pessoas dentro das organizações, né? Se olha, é muito incipiente. Algumas organizações, sim, têm tentado mudar essa cultura, mas, como eu disse, existem barreiras, né, para mudar essa cultura. Existem barreiras para trazer essa questão do envelhecimento para dentro, mas de uma forma que não seja orgânica, né? Porque de uma forma orgânica acontece, mas ainda é muito pequeno. Então, a gente tem mais ofensores do que coisas que nos ajudam com essa temática. As empresas, a gente lançou essa pesquisa nosso mailing, né, da UI e da Mature. Então, foi uma pesquisa voluntária. Quem participou era focado em líderes de RH e líderes de diversidade, porque a gente queria entender aonde que esse tema estava sendo tratado dentro das organizações. Se é mais RH, mais diversidade, ambos. E como que essas lideranças enxergavam esse tema, né? A Mature conduziu já alguns estudos com as pessoas com mais de 50 anos, então a gente tinha já essa perspectiva das pessoas com mais de 50 anos, mas a gente quis ter a perspectiva das lideranças dentro das organizações, e principalmente das grandes organizações, que foi 43% da nossa amostra, organizações, empresas grandes, com uma receita bruta anual superior a 300 milhões, 35% com empresas com até 1.000 colaboradores, então pequenas, e no aspecto de pessoas, e 18% com mais de 10.000 colaboradores. Então, a gente tinha um pouquinho de tudo, né? O principal setor é de serviços, de saúde e tecnologia. E aqui são os principais insights, então, que a pesquisa trouxe para a gente. Primeiro é que as organizações são etaristas, não só as organizações, mas hoje a gente vive numa sociedade que existe o preconceito por idade. A Organização Mundial de Saúde trouxe um dado de que 1 em cada 2 pessoas sofre preconceito por idade, e aí não só contra as pessoas, o preconceito contra os mais velhos, mas o preconceito contra a idade no total, no geral. Mas essa pesquisa focou o preconceito contra as pessoas mais velhas nas organizações. Então, 78% dos participantes concordaram de que as organizações, de certa forma, são etaristas, sim. Diversidade, equidade e inclusão não é um tema prioritário na estratégia do negócio, então existem ações nas empresas, sim, na maioria das empresas que participaram, porém não está na conversa estratégica. E a conversa estratégica é a conversa do dinheiro, né? Do que nós vamos fazer, para onde nós vamos ir, aonde a gente vai colocar o nosso esforço. E por isso que é interessante fazer essa pergunta. Então, na pauta estratégica do para onde nós vamos, essa conversa está? Em 42% não. O envelhecimento já é percebido nas empresas, então 41% dizem que sentem os impactos do envelhecimento, então tanto as suas pessoas envelhecendo, pessoas com 30 anos de casa, 40 anos de casa, né? E aí tem também as premiações que as empresas fazem para essas pessoas que ficam durante muito tempo. E o envelhecimento
tem sido percebido em aspectos mais positivos do que negativos, né? A gente fez essa pergunta, quais são os impactos do envelhecimento nas organizações? E a gente colocou um pool de opções positivas e negativas para ver exatamente o que vinha antes, para perceber se tinha algum aspecto que não era positivo. E os 4 primeiros aspectos foram positivos. Então, e principalmente o que foi trazido foi o ganho de conhecimento como o principal impacto do envelhecimento na força de trabalho. O quinto insight é que o envelhecimento também é uma questão de RH, então muitas vezes as empresas trazem somente essa questão do envelhecimento em diversidade, o que é super relevante e deve continuar a ser tratado, mas nessa pesquisa eles também colocaram que o RH precisa estar no jogo. E como eu presto serviços para RHs, né, a gente vê o papel estratégico que o RH tem, né? Então, quando um tema vem para o RH, ele também vem para uma agenda um pouco mais estratégica e um pouco mais de longo prazo, e não só uma coisa pontual para agora, o que é muito interessante. O sexto insight é que o tema vai ser relevante em 3 anos, ainda mais relevante em 3 anos, isso do aspecto de apetite das organizações. Então, as organizações estão com mais apetite a começar a fazer ações nos próximos 3 anos, ter pelo menos alguma ação voltada para esse tema. O sétimo ponto é que a liderança é uma barreira, e esse ponto foi um dado curioso, porque quando a gente perguntou aonde estão as pessoas com mais de 50 anos na sua organização, a grande maioria está nas áreas administrativas e em cargos de liderança. E aí a gente tem, por outro lado, de que a liderança é uma barreira de entrada para essas pessoas no mercado. E também uma barreira, um ofensor para a saída das pessoas, né? Então, foi atribuído algo importante para as pessoas que ocupam esse tipo de cargo nas organizações. E o oitavo ponto é que as empresas não estão preparadas para o envelhecimento, né? As empresas não estão preparadas para aquilo que vai acontecer, e já está acontecendo no Brasil e vai acontecer cada vez numa amplitude maior do envelhecimento das pessoas. Não estão preparadas para 2040 ter mais de 50% da força de trabalho com mais de 45 anos. Então, hoje, as empresas querem ter o Employee Value Proposition, que é a proposição para o mercado como empresas jovens, com a cara jovem, querendo atrair jovens, o que super ok. Porém, acho que é um pouco, quando é um discurso que exclui, né, as outras faixas etárias, não é tão ok assim. A gente precisa repensar nisso, principalmente porque a gente vai viver uma grande mudança na nossa pirâmide etária. Ok naquelas, porque se você foca só no jovem, você acaba excluindo os mais velhos, isso é preconceito, né? E aí você lembrou que 2040... a gente vai ter metade da força de trabalho já vai ser 50 mais, empresas não estão olhando para isso, mas talvez elas não façam a conta que 2040 é daqui a 17 anos e alguns poucos meses, que está logo ali, né? Então é muito louco isso. Então a gente vai discutir mais, vamos falar mais sobre a pesquisa, tem muita coisa para falar aí, inclusive vou querer que você continue no próximo painel, para a gente trazer, tem mais slides e aprofundar um pouco mais nisso. Ô, Fernanda, a gente falando, né, dessas questões aí que as empresas não estão preparadas, não sei o quê, tem uma cultura muito forte no Brasil, nossa sociedade, de que o emprego ele traz segurança, né? E a gente vê aí que as empresas têm aí um foco delas que pode não estar muito conectado com a realidade. Porém, né, você é um exemplo de que não é bem assim, né? E aí, quando a gente pensa em empreender, em trabalhar por conta própria, dá aquele frio na barriga, dá aquele medo. Mas a verdade é que a gente acaba tendo as rédeas da nossa carreira. Exatamente. Porque você não depende de um chefe, de uma empresa, você tem que ir atrás todo dia, mas é uma carreira sua, não está nas mãos de outro. Como é que tem sido para você esse frio na barriga desde que você saiu da Globo, mas agora você poder fazer a sua carreira? 30 anos de mundo corporativo não saem em pouco tempo, né? Eu ainda me espanto assim, tendo
preguiça quando chega o domingo à noite, falo, meu Deus, amanhã é domingo, acabou o Fantástico, o que eu vou fazer? Segunda-feira. Aquela musiquinha do Fantástico, sabe? Eu ainda tenho pavor de segunda-feira, mesmo sabendo que na segunda-feira eu não teria tanta coisa para fazer como eu teria, ou talvez já tenha feito, ou talvez tenha que fazer de fato. A dinâmica da semana muda, a dinâmica do mês muda, e isso é fantástico, mas a gente tem que mudar a nossa cabeça, né? A primeira coisa é entender que trabalho é diferente de emprego. Às vezes falta emprego, mas não falta trabalho. E trabalho é fundamental para a longevidade. A gente viu no painel anterior, as pessoas que trabalham têm muito mais condição de se cuidar melhor, mas a gente não está nem falando de um trabalho ligado a uma corporação, não está falando disso, está falando do trabalho como dignidade, como honrar a nossa existência, a nossa essência. Isso é fantástico, mas a gente precisa de ganhar dinheiro também, isso é lógico. E tem uma frase que eu adoro sobre longevidade, que diz o seguinte: o envelhecimento é para todo mundo, mas a maturidade é para poucas pessoas. A maturidade, ela é particularizada. Na saída aqui, conversei com o doutor Alexandre Calati e estava falando com ele sobre a exposição que a longevidade, que a nossa idade está tendo atualmente. Ele falou assim, mas eu já faço isso há 40 anos. Enfim, mas é só agora que essas questões estão sendo discutidas. Agora nós temos uma discussão como essa, que acabou de ser feita, falando que as empresas estão discutindo isso. Eu acho que a gente avança para outros fatores, para outros patamares. O Morris esteve no meu podcast recentemente, eu questionei sobre essa questão, Morris. Você falou, a gente tem um banco de oportunidades lá. Eu te perguntei, tem jornalista? Tem publicitário? Não tem, né? Precisa ter publicitário, músico, artesão, precisa ter, enfim, a gente precisa abrir essa condição que fica restrita lá no seu trabalho também. Essas outras áreas mais ligadas a humanas, que saem do mundo corporativo, acabam ficando menos privilegiadas, né? O mundo corporativo entende isso dessa forma, mas também, de novo, é parte do jogo, mas acho que a gente caminha para isso. Vamos ter mais avós do que netos, vamos ter mais respeito também, e precisamos ter, principalmente, maturidade para entender e aproveitar essa fase de respeito e dignidade também. É isso aí, muito bom. Então, você falou do podcast, conta um pouco mais do que você tem feito. Você comentou de um livro. Sim, né? eu tem dado palestras. escrevi um livro, eu sou palestrante também, sou apresentador de um programa na TV Senado, que fala sobre cidadania e sotaques e histórias de bandeiras dos estados. Tenho 2 podcasts, um que é o 50 Mais, vocês são convidadas a ouvir. 50 Mais é um manual de instruções para quem já passou dos 50, para falar sobre tudo que já está disponível? Já está, em breve vai estar seu episódio lá. Todos os sim. players, legal. Tem um que se chama Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável, que fala sobre saúde e qualidade de vida também. Tenho um programa numa TV em Belo Horizonte, que também, lá em BH, que fala sobre saúde e qualidade de vida também. Enfim, tem um canal na TV Bariátrica, sou coordenador da TV Bariátrica, que fala sobre esse método eficiente, mas não milagroso, de emagrecimento. Enfim, minha vida toda, eu percebi, foi muito legal perceber que eu tinha um público que me ouvia e via, de 3 milhões de pessoas por minuto, pela Globo Internacional, enfim. E quando eu saio da TV, eu percebo que esse público continuava comigo, pela tela do celular, pelo computador, e eu precisava também continuar com a minha responsabilidade com o público que estava comigo. Isso foi maravilhoso, essa percepção. Mas talvez você que está me ouvindo aqui pense, mas para você que estava na Globo é mais fácil, né? Sim, eu talvez tenha tido o privilégio de ter algumas oportunidades que não estão disponíveis para todo mundo, mas a percepção da mudança iguala isso tudo. Por outro lado, eu também não entendia coisas fundamentais como as que eu acabei de falar. Eu não tinha um propósito na minha vida. E se você está me ouvindo e me vendo aqui, tem esse propósito, você descobre que você já está na frente, que você já está entendendo o que é que você veio fazer nesse mundo, que é a coisa mais importante de tudo, né? E você falou muito de propósito. Quais que são, além do propósito que te move hoje, quais são os seus sonhos? O que você
quer fazer aí no futuro? Olha, eu sou um comunicador, eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto de transformar a vida das pessoas com esse remédio precioso que é a informação útil sobre saúde, qualidade de vida e sobre vida principalmente. Gosto de fazer com que a minha história toque a vida das pessoas. Então, o meu sonho é ampliar esse megafone que a vida me deu, essa possibilidade de me comunicar com o maior número de pessoas, trocar ideias, ter essa possibilidade de conhecer gente do Brasil inteiro, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, coisas que trabalhando diariamente num programa eu não tinha essa condição. Então, o meu sonho é aproveitar tudo isso. A pandemia fez com que a gente valorizasse muito essa possibilidade de estar onde as pessoas estão, né? Muito. Aqui, hoje a gente está encontrando muita gente que não via há muito tempo, Claro. podendo abraçar, e isso realmente faz muita falta, né? A gente poder se conversar e estar junto. Tem tudo a ver com longevidade também, né? Porque se a gente fica sozinho, a gente envelhece de uma forma que não é boa. O Kalash fala muito disso. E aí, falando justamente de longevidade, envelhecimento, você também está entrando de cabeça nesse assunto com o podcast, né? E você já gravou vários episódios, logo vai estar um que eu gravei com a Andréia da Maturi. Ficou maravilhoso. Que foi muito legal, com foco na questão do mercado de trabalho, né? Falando mais sobre a Maturi. E eu queria saber o que você tem aprendido e tem gostado de ouvir no podcast sobre a questão de longevidade. Olha, eu tenho gostado muito de trocar ideias sobre o que é fundamental para a gente chegar bem com a idade que a gente vai conseguir chegar, né? Eu outro dia vi um comentário muito bacana de um cara que pincelou na internet a seguinte manchete de jornal: velhinha de 42 anos morre atropelada pelo bonde. Puxa vida, 42 anos, a velhinha morreu, viu o bonde, tadinha, foi atropelada. Que absurdo que é, né? E que maravilha que a gente pode olhar para trás e pensar: puxa vida, é possível seguir essa caminhada mais à frente? Eu tenho 55, não me vejo com essa idade, me vejo com muita energia, mas é muito importante a gente cuidar dos ossos, cuidar dos músculos, isso é fundamental. Não existe vida sem movimento. E eu acho que esse talvez seja o principal ensinamento. O cérebro é conectado com o músculo. Se o músculo não estiver ativo, se ele não se movimentar, o cérebro entende, não está precisando de uso, né? Então essa é a grande lição que fica da gente, desse autocuidado, não só de alimentação, mas o movimento. Isso é importante. A gente precisa se movimentar, a gente precisa, imagine, tire esse movimento, imagine como ele faz falta. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado da gente seguir adiante e se cuidando. Bom, eu adoro uma frase que dizem que é do Einstein, mas eu não tenho certeza, que diz que o segredo da vida é igual uma bicicleta, né? Você tem que estar em movimento para ter equilíbrio. Então, acho que é bem por aí. Se a gente para, né, aí Exato. realmente acho que aí o bicho pega. Bom, a gente vai ter que fechar esse painel. Raquel, antes da gente falar mais sobre a pesquisa, acho que é legal você trazer, eu tenho uma pergunta, algumas perguntas aqui que eu vou pedir para você responder no próximo painel, principalmente sobre o que as empresas podem fazer para mudar, né, esse cenário que a gente levantou a partir da pesquisa. Mas eu queria saber aqui rapidamente de você, antes da gente fechar esse painel, se existem dados de mercado que corroboram com os dados da pesquisa, né, para a gente entender realmente se a pesquisa não estava enviesada, esse tipo de coisa. Tem sim. Na verdade, eu gostaria até de aprofundar isso no próximo painel, se puder, porque eu acho interessante trazer alguns o nosso dados. tempo já... Não, então tá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o Fernando dar uma mensagem final aqui para a gente fechar. Aí no próximo painel a gente vai ter outros convidados, mas a Raquel vai continuar aqui com a gente para a gente falar mais disso. Legal, eu queria agradecer, Raquel, você, Morris, também. Eu falei muito sobre propósito, eu queria repetir a frase dita por Aristóteles 200 anos antes de Cristo, para você pensar, para você entender que o encontro com o seu propósito é algo que vai te fazer ter mais entusiasmo para seguir adiante. Primeiro, que o propósito não diz respeito a você e sim ao outro. O propósito não é uma pílula da felicidade e não está ligado com a busca e o encontro da felicidade.
Vou repetir a frase como mensagem final. Propósito é quando seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. O que você sabe fazer e que o mundo precisa, você já está dando o primeiro passo para encontrar o propósito. Muito obrigado. Muito Valeu. bom, muito bom. Obrigado. Gente, daqui a 5 minutos a gente volta para o próximo painel. Obrigado. Obrigada, Morris, Raquel, obrigada, Fernando. Bom, que privilégio, né, poder ouvir essas palavras aqui neste evento maravilhoso.